Muito boa noite a todos, que todos tenhamos uma noite excelente. Mais uma vez eu aqui agradeço bastante, eu gosto de estar com as pessoas da Casa Amiga. Aliás, olha a camiseta, ó, da Mocidade do Chui, Jovens Unidos por um Só Ideal. Então nós vamos, para iniciar todo o trabalho, é melhor que façamos uma prece, né? Nós não temos somos ainda muito pobres, então vamos pedir a Deus o amparo. Então fechemos os nossos olhos. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e a Tua paz se faça presente aqui para nós nessa noite, que possamos, meu Pai, crescer cada dia um pouquinho mais com as instruções que vamos recebendo, com o Teu amparo e com a nossa boa vontade. Que a Tua luz nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos, o que eu escolhi hoje para falar para vocês é do livro Os Mensageiros, do André Luiz. É o segundo livro que ele escreveu logo após ele ter saído, vivido contado toda aquela história no nosso lar, porque ele não saiu do nosso lar, ele continua no nosso lar. E ele, nesse segundo livro, ele já vai falar de uma nova experiência que ele teve. Então, voltando um pouquinho lá no nosso lar, ele ficou bastante magoado, chateado quando, ou melhor, decepcionado, né? Quando ele chegou na casa dele e viu que a esposa tinha casado novamente e que muita coisa havia mudado, não era mais como ele pensava que fosse, nem como ele deixou. E essa experiência que ele teve, junto com os outros aprendizados que ele teve ali no nosso lar, fez assim, a dor, né? Essa dor agiu nele numa nova construção mental. Então, daí a gente tira assim que as dores sempre nos trazem algo de bom, sempre algo nos traz um crescimento, e o André teve um grande crescimento. E baseado nisso, em tudo que ele trabalhou, em tudo que ele fez, toda a dedicação que ele teve ali, né, nas câmeras ali junto com a Narcisa achou assim que ele deveria fazer um novo curso, porque ele já tinha saído daquele exclusivismo, né? Ele já tinha saído daquele momento, como a gente ainda pensa, né? Que gosta que tudo gire em volta de nós, né? Nós somos exclusivos. E ele já saiu nessas dores que ele passou, saiu desse exclusivismo, e ele passou então a ter um outro amor na alma, um amor muito maior, que é o amor, né? O amor para irmãos mesmo. Então ele ainda buscando, né, esse crescimento, ele mudou a forma dele de pensar, de ver amor. Ele não era mais a principal pessoa. E aí ele ainda continuava ali na regeneração, né, trabalhando ali e atendendo ao que a Narcisa falou, de ele buscar um novo momento, um novo conhecimento, uma nova oportunidade. Ele então conversou com Tobias a respeito disso que ele queria crescer um pouco mais, queria conhecer mais. E aí o Tobias então se propôs a buscar algo que pudesse ajudá-lo nisso que ele estava querendo, e ficou até feliz, porque ele tinha o desejo de crescer. E nós sabemos que na espiritualidade ninguém nos obriga a nada, nós que queremos fazer, nós que queremos buscar, e aí sim nós recebemos ajuda quando queremos. Aí o Tobias se lembrou do Aniceto, que Aniceto ele foi um antigo trabalhador, né? Foi companheiro lá nas câmaras, e ele já tinha trabalhado na regeneração, depois ele foi para o Ministério do Auxílio, e hoje no momento ele é instrutor na comunicação. E o Aniceto então
foi conversar com o ministro Genésio, porque nós sabemos que na espiritualidade as coisas não são feitas aleatórias ao nosso bel prazer. Existe eu não diria regra, mas existe assim um respeito por todos os tipos de trabalho. E aí ele conversou com o ministro Genésio, o ministro Genésio concordou, ficou satisfeito que o André estivesse querendo, né, novos conhecimentos, e também que ele já tinha possibilidade de buscar esses novos conhecimentos, porque não basta só querer, é saber se tem condições. E aí eles foram então conhecer o Aniceto. Tobias foi levar André até Aniceto. Aí o Aniceto os recebeu com gentileza, né? Tinha uma aparência muito enérgica, mais otimista. E o Aniceto observava tudo que o Tobias falava, de vez em quando olhava para o André. Aí até que chegou então no momento que ele olhou para André Luiz bastante profundamente, um olhar bastante penetrante, e falou, mas falou não sem afetação, né? Aí ele falou para o André: eu vou ler porque eu não conseguiria falar exatamente assim nas palavras do Aniceto, e eu gostaria que nós entendêssemos bem essa parte. O Aniceto disse assim para o André: o serviço é variado e rigoroso. Aceitamos só os candidatos interessados na descoberta da felicidade de servir. Tenho o compromisso de não reclamar. Obras úteis realizadas não têm assinatura de ninguém e todos respondem por qualquer erro cometido. É um curso de extinção das vaidades pessoais. Interessam-se apenas pelo bem divino. Toda a possibilidade construtiva vem do Pai, e esta convicção auxilia a esquecer a exigência descabida da nossa personalidade inferior. Quer dizer, poucas palavras, mas de uma profundeza, né, de uma profundidade muito grande. Por quê? Lá ninguém vai reclamar de qualquer coisa, é um compromisso que você assume, e também você não vai receber elogios por nada que você fez, porque tudo que você faz de bom é para todo mundo, e o que alguém pode fazer de ruim, de errado, é responsabilidade de todo mundo. Parece meio injusto, né, quando você para pensar nisso. Nossa, mas eu vou ter que assumir o erro do outro, que é o que a gente fala aqui, é o que nós falamos aqui. Mas na realidade, esse é um curso que você vai aprender de treinamento para você sair desse exclusivismo que nós temos. Então você já vai, nesse curso, você vai começar a treinar, a não pensar em você, mas em pensar em todos. E todo mundo é responsável e todo mundo tem a obrigação. Então eu achei isso assim fantástico, né? Porque a gente já põe parâmetros, a gente já não, se é assim não quero. E é um negócio bastante interessante, né? É um treino, assim como você faz um treino para você que fez já uma cirurgia na perna, você vai treinar a andar novamente, você vai treinar, no primeiro ano as criancinhas treinam a escrever. Então isso é um treino também, e a gente quase não pensa nesse treino, né, da forma espiritual assim. E esse curso também, além de ser para esse tipo de treinamento, ela é uma preparação para os trabalhadores ativos, né, em socorro na Terra. Então é um curso que prepara as pessoas, prepara ali os espíritos para serem ativos trabalhadores na Terra. Aí André concordou, e no outro dia de manhã ele foi, que o Aniceto pediu para que no outro dia de manhã ele começasse no horário, né? Deu um horário lá para ele, que eles já começariam com as tarefas. E aí no outro dia de manhã, antes do horário, ele saiu passear no Centro dos Mensageiros com o Tobias, né? A caminho lá de onde ele tinha que ir, eles foram passear no Centro dos Mensageiros. Aí o André, olhando toda aquela grandeza, aquele lugar bastante grande, aquele lugar que
que é muito extenso, ele perguntou assim para Aniceto se essa organização imensa, ela se restringe à transmissão de mensagem. E aí o Tobias, né, deu um sorriso e falou para ele, não é correio. Aqui prepara entidades, toda aquela grandeza, prepara entidades como cartas vivas de socorro e auxílio. Olha que pensam isso, prepara as entidades como cartas vivas de socorro e auxílio no umbral, na crosta terrestre e na terra em si. Então ali se prepara médiuns, doutrinadores, tarefeiros do conforto espiritual. E aí André pergunta assim, mas então esse trabalho de esclarecimento espiritual está muito adiantado? Aí o Tobias respondeu para ele que de lá saem milhares, né, de mensageiros aptos para chegar ou no umbral, ou na terra, ou na crosta, para fazer o seu trabalho, mas raros triunfam, uns parcialmente e outros totalmente não conseguem fazer nada. Aí ele pergunta então, por que o fracasso? Serviço legítimo? Ele responde, serviço legítimo não é fantasia, é renúncia e altruísmo. E aí nós paramos para pensar nisso. Trabalhar em prol das pessoas, trabalhar para o bem, não importa onde, requer renúncia e altruísmo. Renunciar o quê? Renunciar à festa que eu queria ir, renunciar uma espreguiçada no sofá, renunciar estar um pouco mais com a família. E altruísmo é dar de si. Então, o que falta para dar certo? É justamente isso, o altruísmo e a renúncia de si. E muitas vezes nós não queremos ajudar alguém porque falei, eu não vou me meter nessa história. Né? A gente não quer se comprometer com as coisas. E aí acaba se tornando ocioso e não fazendo aquilo que teria que fazer. Acabam se tornando instrumentos inúteis. E aí, Tobias ainda explicou para ele: há médiuns e mediunidade, há doutrinadores e há doutrinas, há enxada e há trabalhador. A enxada, como que ela fica mais bonita? Quando ela é usada ou quando ela está guardada? Há que se observar que quando a enxada está no uso, tem um trabalhador que está ali punhando aquela enxada, ela vai ficar com o cabo mais bonito, porque ele vai acabar ficando lisinho, e ela acaba não perdendo o brilho, porque sempre está se limpando e sempre está se amolando. Já a enxada que fica encostada, por 6 meses, por exemplo, o cabo apodrece e a enxada enferruja. Então, toda forma de trabalhar, ela é necessária, precisa de alguém que faça, agora precisa também de alguém que queira fazer, que tenha vontade de fazer. Escassos os trabalhadores, né, segundo o Tobias ainda explicou para ele, toleram as dificuldades e reveses da linha de frente, que é isso que nós não queremos ser. Nós não queremos ser linha de frente, que nós temos medo dessas dificuldades. Aí a gente fala, eu não quero nem saber não, se dane, não é problema meu, cada um que arrumou aí seus problemas, que se vire, não mandei fazer. A gente sempre fala assim, nesse linguajar.
E aí, esse medo de ser da linha de frente faz com que nós fiquemos travados para fazer alguma coisa. Aí ele fala assim também, que todas as obras do bem não são simples operações automáticas. A obra do bem, eu vou fazer uma coisa para alguém, né? Ou fazer uma ajuda, dar um conselho, seja lá o que eu vou fazer, não é aquilo automático. Ele tem um sentimento que você tem que colocar ali, ele tem uma necessidade de você se dedicar àquilo, que entra o tal do altruísmo, né? Que a gente conhece tão bem, mas será que a gente pratica como deveria praticar? Então, a ação suplicante resolve, então eu vou rezar, né? Vou rezar. Então eu ajoelho, rezo e peço muito, eu adoro a Deus, faço minha adoração a Deus, né? Isso constitui a máxima edificação? Todo ato de amor é respeitável e santo, não resta a menor dúvida. Mas esse ato de amor requer, né? Nós somos um vaso e ele precisa de manutenção e de limpeza. O que é manutenção? Estar sempre aprendendo, sempre fazendo, sempre melhorando. E limpeza é nós pararmos, raciocinarmos, meditarmos onde nós estamos errando, né? E fazer essa limpeza nesse vaso que somos nós mesmos. Então, raros triunfam porque estão muito ligados aos pretéritos criminosos. Hoje, por exemplo, nós podemos aqui estar bonitinho, falando aqui, né? Ai, que maravilha, né? Vi uma pessoa, nossa, já ouvi muito isso, eu vi, mas você é tão doce. Eu falo, você não me conhece direito ainda. Mas isso dessa vida. Agora imagina das pretéritas, o que foi que eu já não fiz? Eu nem quero saber, porque eu acho que eu não tenho preparo emocional para saber. Saber que eu prejudiquei lá atrás alguém que hoje eu amo demais, né? Ia ser muito doído. Então, nós precisamos ser seguidores da renúncia inferior. Porque assim, aquilo que nós sabemos que nós temos de errado. Todos nós sabemos que nós fazemos de errado, mas nós precisamos, nesse sentido, fazer essa limpeza do vaso, né? E ir tirando de nós, renunciando às coisas que é inferior. O que não é bom para mim, eu não vou fazer. Aí eu analiso. Então, o que não é bom para mim? Falar da vida dos outros, brigar com as pessoas, viver em jogo, beber, usar droga, ter pensamentos ruins, ser pessimistas. Então, quer dizer, tem uma série de coisas aí que é inferior e que eu tenho que aprender a renunciar a esse inferior. E muitas vezes nós fazemos alguma coisa só para não ficar chato diante das pessoas, né? Uma coisa errada para não ficar chato. Só você é o estranho no ninho. Então nós às vezes entramos no embalo em alguma coisa só para não ser aquele cara, aquela pessoa que é chata. Então, uma coisa é certa, não se sobe espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrima. Analisa bem. Cada um de nós, quando sofremos, a dor é muito difícil. Mas todos nós aprendemos algo com a dor. Porque nós ainda estamos num estágio evolutivo que nós não somos capazes de aprender as coisas com as dificuldades dos outros. Nós aprendemos com a nossa dificuldade. Skank lá não tem uma música que fala: o caminho só existe quando você passa, né? Então eu, por exemplo,
Eu não posso dizer assim que eu sei o que é uma dor de ouvido. Eu nunca tive dor de ouvido, eu não sei que dor é essa. Agora, se você falar de dor de dente, eu tive assim todas e variadas, aí eu sei avaliar. Então nós não sabemos ainda, não temos essa percepção de nos colocarmos no lugar das pessoas e para realmente sentir o que elas sentem. Porque nós não vivemos aquilo, nós sabemos sentir quando nós vivemos. Então, as dores, elas nos aproximam de Deus, elas nos fazem melhor, né? Então, é nesse momento que a gente chora, na hora da dor. E para você vencer uma coisa, você vai ter que fazer muito esforço de boa vontade, esforço de dormir menos, esforço de, sei lá, um esforço. É um esforço que você tem que fazer e trabalhar bastante. Quem disse que pro Chico Xavier foi fácil tudo que ele passou? Não é à toa que ele disse: cada tiquinho de paz que eu trago para alguém vale a paz que nunca foi minha. Porque você imagina uma pessoa viver 24 horas por dia com gente te procurando, indo na tua casa, te telefonando, indo de várias formas, né? Emmanuel queria os livros, né? E tantas outras coisas, e a crítica em cima, e um monte de gente falando que ele estava errado, levando cuspida no rosto. Imagina se tudo isso é fácil. Por mais conhecimento que a pessoa tenha, por mais que ela seja, não foi fácil. Será que foi fácil para Jesus também viver tudo que ele viveu? Então nós temos que ver assim que sem essas dores, nós não somos capazes de crescer. Esses dias eu estava vendo o filme da irmã Dulce, eu não conhecia assim muita coisa da vida dela. Como essa mulher sofreu? Como essa mulher foi desprezada porque ela vivia no meio dos doentes, no meio das pessoas pobres. E segundo a forma, né, que era levada ali naquele convento, eles não podiam se aproximar. Então, como ela sofreu com isso? Então, para que nós façamos algo, realmente é dessa forma mesmo. Eu não vou conseguir ser melhor sem esforço, sem suor e sem lágrima. E quantas vezes quando nós passamos uma dor e depois que termina você fala: graças a Deus, eu venci, eu fui capaz de vencer. Então, meus queridos amigos, vamos refletir sobre tudo isso. Ainda nesse livro, Telésforo é um espírito de um adiantamento bastante grande e fez uma palestra onde André estava presente. E ele disse que a ciência cresceu vertiginosamente e que supre todas as necessidades do corpo. Então, com menos doenças, cura-se mais as doenças, e com menos doenças, os homens multiplicam as aflições da alma. Porque de primeiro, quando sentia, eu lembro do meu tempo de ver a avó, né? Uma dor demorava dias e a pessoa estava ali preocupada com aquela dor. Hoje não. Você tem uma dor, você vai no pronto-socorro, toma lá uma medicação e você já está bem logo. E aquele tempo que você teria que estar ainda pensando na dor, você já está preocupado com outras coisas, talvez que não sejam tão úteis. Então, o homem, ele tem nesse momento, nós estamos vivendo um momento, isso já no tempo do livro e agora também, de guerras, homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastres dos sentimentos inferior, inquietação sexual, moléstias desconhecidas, loucuras, tudo isso e outras coisas mais invadem os lares humanos. E o homem acaba dominando a terra, o mar e o ar, mas ele não conhece a ele mesmo. E todos os dias nós temos oportunidade de trabalhar. Deus todos os dias renova os nossos
as nossas oportunidades dentro do nosso lar. Não precisa ir muito longe, não. Dentro do nosso lar, dentro do meu trabalho, na rua, em todos os momentos, até por via agora, né, tudo online, até por via online, você tem muita chance de ajudar as pessoas. Então, meus queridos, eu pergunto a vocês, quem são os mensageiros? São espíritos evoluídos? São espíritos que já conhecem como é que funciona, como é que deve proceder, como é? Não, esses mensageiros somos nós. Nós que estamos aqui, quem já entende um pouco mais do que é o sentido da vida, é um mensageiro. E tem gente que nem entende o sentido da vida e é um mensageiro também. Isso tudo depende das pessoas que querem ajudar. Então, ser mensageiro, ser uma carta viva de Jesus, daquilo que o Mestre disse, é para os espíritas? Não, não são para os espíritas, são para todos que querem fazer. Não importa se você é espírita, se você é ateu, se você é católico, se é budista, se é evangélico, não importa. Isso é para todos, porque Deus não faz distinção de ninguém. E erroneamente nós pensamos que quem tem o dever de fazer, de ajudar, são os padres, o pastor, um dirigente espírita, o papa, o líder religioso de cada religião. E na realidade todos nós temos a nossa tarefa. Todos nós temos que arrumar um tempo para que possamos fazer algo por alguém. E quando lá atrás eu disse de desculpas, não temos que brigar com a nossa família para a gente poder fazer algo. Não, nós podemos fazer porque nós somos capazes de criar, nós somos capazes de dar um jeitinho nas coisas, basta que nós queiramos fazer. Então, a todos nós, a todos aqueles que buscam crescer, tá certo que você não vai ser de hoje para amanhã, eu não vou ser um Chico Xavier, não vou ser uma irmã Dulce, porque o meu conhecimento ainda é pequeno para isso. Mas eu tenho que ter consciência que para mim chegar a isso, que um dia eu vou chegar a isso, eu tenho que começar logo. As oportunidades estão nas nossas mãos. Não é preciso fazer grandes feitos, grandes realizações. Faça as pequenas que você pode fazer. E quando você achar que você é capaz de dar mais um passo, você dá. O que nós não podemos fazer é nos acomodar. É achar que isso não é problema meu. Porque são irmãos nossos que sofrem. E nós sabemos que irmãos não é só os consanguíneos. Para pensar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E é bem isso assim, ó, respirar fundo, né? E Senhor, me ajuda, porque a tarefa é árdua. Então agora, para encerrar a nossa reunião, nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo, porque a tarefa está aí na nossa frente, descortinando para nós todos os dias. E nós então pedimos a vós, meu Pai, que a tua luz de bondade, que a tua misericórdia, que é infinita, possa estar nos ajudando. Possa, meu Pai, nos ajudar, nos dando ânimo, coragem, mas nós sabemos que a atitude é nossa.
que o teu amor se estenda sobre nós, sobre toda essa humanidade que busca a paz, mas a paz ela está dentro de cada um. Basta que nós busquemos. Abençoa, Senhor, todos os irmãos necessitados. Abençoa o nosso planeta neste momento difícil que nós estamos passando. Que a tua luz ampare todos os espíritos que estão desencarnando com essa doença que nós passamos neste momento. Mas que cada um possa ser levado para o mundo espiritual e que eles possam, meu Pai, aceitar tudo aquilo que lhes é oferecido, porque de vós nunca falta uma ajuda, a ignorância nossa. Te agradecemos por todas as bênçãos, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos porque podemos pensar, te agradecemos pela vida. E que vós, meu Senhor, nos dê a mão para que nós possamos florescer onde estamos plantados. Muito obrigada. Queridos amigos, obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, obrigado, Serginho, e que a luz do nosso Pai se faça sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço de coração, um feliz Natal, que tenha muita paz, muita alegria e que o ano novo nós possamos repensar no que temos que fazer. Já fizemos grandes mudanças agora, mas que repensemos de uma forma de viver melhor, mais feliz. Um beijo para todos, um grande abraço. Até!